Foi julgado o recurso especial no STJ sobre a condenação do ex-presidente Lula e já tem um resultado. De saída, um esclarecimento, né? Técnico, como sempre. Quando há uma condenação no TRF, no Tribunal Regional Federal, ou uma condenação no Tribunal de Justiça dos Estados, e quando isso vai para o STJ, né? Então a condenação em segunda instância, o primeiro degrau da terceira instância é o STJ, não sendo uma questão imediatamente constitucional. Se ela for imediatamente constitucional, já é STF. E isso se chama recurso especial. Depois do STJ, julgado o recurso especial, se couber, aí o apelo é ao STF, que é o chamado recurso extraordinário. Certo? Isto que se julgou hoje é um agravo regimental, é o nome técnico, a recurso especial. O que quer dizer? Lula foi condenado no TRF4, a defesa dele entrou com recurso especial no STJ. E aí tem uma particularidade que é muito divertida. Divertido, não tem nada de divertido não, né? Divertido intelectualmente falando. Entrou com recurso especial no STJ. O relator é o ministro Félix Fischer. E o ministro Félix Fischer olhou a argumentação da defesa e disse: não tem nada a corrigir aqui, indefiro. Tudo. E poderia ter ficado por isso aí, mas aí, é claro, cabe o agravo regimental. Fábio Cuba, o que é um agravo regimental? Fábio Cuba, me pergunte, mas o que é um agravo regimental? Seria, Reinaldo, um agravo regimental? Tá vendo? Isso quer tocar de ouvido. O agravo regimental... Ele sabe que o agravo regimental está fazendo graça. O agravo regimental é quando você apela à turma ou ao pleno, dependendo, Sim. que o conjunto dos ministros julgue. Então assim, não quero decisão monocrática. Eu quero o conjunto julgando. E aí foi o que a defesa fez. Isso que se julgou hoje foi o agravo regimental. O Félix Fischer disse não. Aí a defesa disse não. Mas então quero que a turma, no caso, né, a quinta turma, né? Isso. Quero que a quinta turma julgue. E aí a quinta turma julgou. E aí a posição do Félix Fischer não prevaleceu. Mas o curioso é que o Félix Fischer também não votou consigo mesmo. Fábio Cuba. Ele tinha dito, não, é isso aí, condenação de 12 anos e um mês. Um mês, né? 12 anos e um mês, como o TRF4 decidiu, acabou, é isso aí, fim de papo, acabou, não tem conversa. Aí teve o agravo regimental. Volta pro Félix Fischer. De novo, ele é o relator, ele é o primeiro a dar o voto. Aí o Félix Fischer mudou o voto do Félix Fischer. E a pena do Lula caiu em 50%. Então, dos males possíveis para Lula, aconteceu o menor. Digamos, claro, eu estou dizendo, dos males, o menor. Poderia ter acontecido a coisa que eu considero que é correta, simplesmente a extinção do processo, porque esse processo está todo viciado. Isso, pode xingar aí. Isso, agora começa, vai. Começa os idiotas, fala bolchevique, com C mudo, né? Que vocês não sabem o que é o bolchevique. Você sabia? Agora bolcheviques. Eles falam assim, vocês são todos, outro dia veio aqui, né? Vocês são todos bolcheviques, com CS. Nossa, aí eu tá disse, sabendo o problema bem. é o seguinte, é que a nossa bolchevica, que é você, estava de férias. Aqui são 3 bolchevicos e tem os bolcheviques. Com X. Com X, É. né? Que é sem gênero. sem gênero. Nós vamos contratar legal. ainda. Nós vamos contratar ainda. Que aqui nós temos 3 caras de gênero, que nós somos de gênero, né? A Maiá também é de gênero. E nós vamos ter um bolcheviques. Um X, tá certo. Sim, o processo é todo viciado. Deveria ter sido anulado. Demonstro isso hoje no blog e vou demonstrar de novo. A coisa é tão ridícula que o STJ diz no seu site, Fábio Cuba, que ia julgar um troço que o Sérgio Moro mesmo diz que não existe. Chegamos ao surrealismo. Parece que há por aí uma onda para tentar resgatar o Estado de Direito no país.
Tomara que funcione. Ah, mas então não vai se caçar mais corrupção? Não diga bobagem. Claro que vai. É que precisa respeitar a lei. Senão empurra o país pro buraco. Já está no buraco, já está perto do buraco. Para quem ainda não percebeu. Né? Precisa afastar do buraco. Mas vamos aos fatos do dia, que nós vamos explicar tudo detidamente. Porque se há um programa de rádio que pode fazer isso, é este. Opa. Né? Porque tem a responsabilidade de estar sendo ouvido a essa altura por advogados, juízes, procuradores, promotores. Sobretudo procurador, adora. Alguns procuradores não vivem sem mim. É isso. Vamos lá. Me fala. Reinaldo, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça reduz a pena do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. Os votos a favor da diminuição foram feitos pelos ministros Félix Fischer, relator do caso, Jorge Mussi e pelo presidente da turma, Reinaldo Soares. Decisão unânime, afinal, o 4º integrante da turma acabou votando também nesse sentido. Também votou, isso. Com a decisão de hoje, o petista pode sair da cadeia ainda este ano com a possibilidade de cumprir prisão domiciliar. Aliás, vê quem. No meu blog eu dou o nome dos 5. Tem um 5º ministro que Sim. então não está votando. Sim, ele se declarou impedido. Ah. Não justificou exatamente por quê. Mas Tá. poderia votar Poderia, caso no houvesse caso, empate em exato. 2-2. Tá, entendi. Eu sou impedido mais ou menos. Exato. E o quarto o primeiro- ministro, Vale para desempatar. o quarto que votou é o Marcelo Navarro Ribeiro Isso. Dantas. Bonito esse negócio, mais ou menos impedido. Aí isso que é uma Se coisa... declarou impedido, mas valeria como o voto mais Às importante, vezes que é o de a pessoa desempate. está né? meio grávida, mas aí desengravida, assim, porque ficou meio, mais ou menos. Acho que eu estou meio grávida, mas e aí, tá? Não, desculpa, não tô, não estava não. Né? Olha, o Brasil é capaz de assombrar. Não, nós somos capazes de assombrar o mundo. Somos sim. Mas imagine o Eu pano tenho pra amigos que manga moram em daria. Portugal e os portugueses sabem, né, que que aqui no Brasil se faz muita piada com o português, que o português é isso, que o português é aquilo. E eu tenho amigos portugueses que tiram sarrinho dizendo, e depois vocês falam da gente. Mas imagina o pano pra manga que daria, Reinaldo. Ele se declarou impedido. Se houvesse um empate em 2-2, ele votaria Sim. para desempatar. Não tem se declarado impedido. Sim. Não Mesmo daria se um pano declarar pra manga impedido. isso aí? Não. E aí, necessariamente, teria, nesse caso, de votar em justiça penal, em tese, você vota pró-réu. Mas aí tem toda uma tese que diz, não, nesse caso você tem que votar pró-societate, você tem que votar em defesa da sociedade. Sim. Filho, Seria né? um rebuliço. Reinaldo, é o ministro Joel Ilan Paciornik. Ele se declarou impedido lá em 2016 para julgar qualquer causa em que atuava o advogado pessoal dele, René Dotti. Como o Dotti é advogado da Petrobras, que é assistente de acusação no processo do ex-presidente Lula, assim ele se declarou impedido. que esse é outro caso também, que a Petrobras aqui no Brasil, olha que engraçado. No Brasil, a Petrobras é assistente de acusação contra o Lula e os petistas. Nos Estados Unidos, a Petrobras é ré. Sim. Tanto é que pagou a multa. Essa fechou o multa que acordo. os procuradores tentaram Aham. deixar ali na moita, lá ela é ré. 2 bilhões e meio. E aqui é assistente de acusação. Love, né, para o direito. Olha aqui, vamos lá. Preste atenção. Eu até vou recorrer à literalidade. Você está com o meu blog aberto aí, vai bem? Então, pega aí, tem um dos posts que eu fiz de manhã, eu digo o que está escrito no site do STJ, tem até tem uma imagem do site do Sim. STJ com destaque em vermelho. Atenção para o que está escrito no site do STJ, o que estava escrito ontem, a partir de uma determinada hora da noite, e que o tio foi lá. O tio adora ler site que ninguém lê, por exemplo, site do STJ. Tem nada melhor para fazer? Tem 500 coisas. Tem uma que eu vou... Olha, se eu ensino para vocês, vocês nem sabem. Tem um monte, mas essa também é boa. No site do STJ estava escrito o que sobre o julgamento de hoje? Lula teria recebido vantagem indevida em contrato da construtora OAS com a Petrobras. Além disso, o ex-presidente teria ocultado e dissimulado a titularidade do apartamento no litoral paulista. Então, Lula teria recebido benefício
vantagem indevida em contrato da construtora no contrato OAS. da OAS com a Petrobras, Isso. certo? O STJ disse que estaria julgando isso hoje. Agora, Vólio Bene. Agora vou mudar para fazer. Você está com. Não tô tá. aqui. Então vai, continua Vólio Bene. Vólio Bene. Aí o Sérgio Moro, respondendo a uma dúvida da defesa do Lula, escreveu o seguinte sobre o apartamento que é, segundo a STJ, vantagem devida. O que o Sérgio Moro fala bem alto, bem postado, projeta a voz, fala com a chamada voz na cara. Vai, o que ele falou? Esse juízo, se referindo à 13ª Vara Federal de Curitiba, jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Entenderam? O Moro diz, não, a vantagem indevida não vem de contrato com a Petrobras. O STJ diz, eu vou julgar a vantagem indevida no contrato com a Petrobras. Alguém ainda não entendeu o que eu falei? Estamos vivendo a sombra dos reis barbudos. Estamos vivendo a hora dos ruminantes. 2 livros surrealistas do José J. Veiga. Momento cultural. Em que as coisas absurdas acontecem e as pessoas ficam fingindo que não está acontecendo nada. Um dia você sai lá lendo a passagem do José J. Veiga, para você chegar. O cara chegar em casa, eles têm que andar por cima das vacas. Entendeu? Porque os ruminantes começam a multiplicar, as pessoas vão andando, vão pulando as vacas. Tranquilo. E chega em casa e fala, e aí, querida, o jantar está pronto? E as vacas estão lá fora. Entende? O rinoceronte. O surrealismo. Então o STJ diz que vai julgar o Lula por vantagem indevida no contrato com a OAS, Petrobras OAS, e o Moro, que condenou, diz não houve vantagem indevida nesse contrato. Eu estou condenando por outra coisa. Só que a denúncia do Ministério Público era vantagem indevida. E aí, se o Moro diz, atenção, eu estou lhe passando informação. Se houver algum advogado que diga você está errado, liga aqui, que eu quero saber se leu a sentença. Agora, não liga só para aparecer, não. Tem que saber do que está falando. Juiz, qualquer um. Né? A denúncia diz uma coisa. Lula recebeu vantagens indevidas no contrato da OAS com a Petrobras e isso deu no apartamento. Vai o Moro, condena e não toca nesse assunto. E ainda escreve, eu não estou condenando por isso. Só que se ele não está condenando por isso, ele não seria juiz da causa, porque para ser juiz da causa teria de ter a ver com a Petrobras. Ele só era juiz das questões relativas à Petrobras. Ah, rei, e apareceu alguma prova de que o Lula realmente recebeu dinheiro daqueles contratos? Não. Não. Se aparecer na sentença do Sérgio Moro a prova, eu peço demissão. Vai ler. A sentença é longa. Tem que ser mala, como o tio rei. Tem de ler. E tem de ler a denúncia do Ministério Público também. Mas quem quiser facilitar as coisas, no meu blog eu dou link para tudo e faço e transcrevo, faço o stripzinho. Sim, eu escrevi o melhor texto a respeito disso da imprensa brasileira, com absoluta certeza. Porque eu leio, eu não fico... Ministério Público não me engravida pelo ouvido, e nem por outro lugar qualquer, by the way. Não sou porta-voz do Ministério Público. Ah, então a porta-voz do Lula? Não, dos fatos. Dos fatos. Quando é que a direita começa a encrencar comigo? Quando eu vou ler a sentença do Sérgio Moro e não encontro a prova. Cara. E no Estado de Direito só se condena com prova.
Argumento da defesa, que não foi hoje levado em conta pela STJ também. O Moro não era o juiz natural e não era, confessou não ser. Confessou não ser. Não há prova e não há nem mesmo prova de que o apartamento pertencia a ele. Ao contrário, as provas materiais indicavam que pertenciam à OAS. Mas então, qual foi o único elemento de prova que o Sérgio Moro apresentou? Um testemunho do Léo Pinheiro, sócio da OAS e era o presidente, à época da lambança, dizendo que o apartamento era do Lula e que aquilo pertencia a uma conta geral de propina. Aí a Maiara vai me perguntar, mas Rei, existe evidência de que há uma conta geral de propina da OAS? Me pergunte. Mas, Rei, existe evidência de que há uma conta de propina geral da OAS? É isso, né? É, conta geral de propina. Conta geral de propina. Não, Maiara, não há. Não há. Não? Não. Da OAS não, tem da Odebrecht, da OAS não tem. E aí alguém poderia perguntar, e onde estava Léo Pinheiro quando fez essa acusação? Preso, tentando fazer delação premiada. Olha, isto não passa... As pessoas que adoram os Estados Unidos, se ajoelhar aos pés do Trump, tocar flauta para Trump, entre outras manifestações de sujeição, que eu me nego até mesmo a imaginar, para que o estômago não embrulhe, um processo desse nos Estados Unidos dá prisão para promotor. Você acha que o Lula é bandido? Você acha que o Lula é culpado? Você acha que o Lula fez o diabo? Eu mesmo acho que o PT montou uma máquina de assalto ao Estado brasileiro? Eu acho. Vão atrás das provas. Não condene sem prova. Porque condenou um sem prova, pode condenar qualquer um. Pior quando é um ex-presidente no seguinte sentido, não é porque é ex-presidente. Porque se até alguém com o poder que o Lula chegou a ter passa por esse ritual de humilhação, você e eu que não somos nada, podemos sofrer coisas muito piores. Como eu não estou aqui para fazer o jogo de ninguém, como eu não tenho partido, então eu falo. E se quiserem argumentar, que argumentem na técnica. Tem alguém que tem uma posição, especialmente jornalistas, porque tem alguns jornalistas que acham que basta ter uma opinião e basta pintar de antipetista, e alguns que inclusive trabalharam no passado para o PT, eu acho isso tão comovente. O meu passado não é trabalhando para o PT. Não é trabalhando para ninguém. Ao contrário, quando o PT estava no poder, eu estava dando porrada no PT. Que se é o caso de brigar, eu prefiro brigar com um cachorro vivo. Eu não gosto de covarde que chuta cachorro morto. E que depois de morto ainda vai lá trepudiar sobre a carniça. Isso qualquer covarde faz. Hã? Ah, mas aí o PT caiu em desgraça, você passou a defender o PT? Defender o PT é uma ova. Eu defendo o devido processo legal. Em qualquer caso. Em qualquer caso. Não fosse a pornografia explícita de o juiz que condenou Lula 8 meses depois da prisão do Lula virar ministro. Né? Que é uma vergonha per se. Portanto, toda a argumentação da defesa do Lula é uma argumentação consistente que deveria levar à anulação do processo. Mas, ô Valio Bene, você ainda está com o meu blog aí na tela? Sim. Qual é o título do primeiro post que eu escrevi a respeito? Primeiro post sobre o Superior Tribunal de Justiça? Tribunal poderia fazer história, mas deve reiterar vergonha. Reiterou vergonha, diminuindo a pena. Dos males para o Lula, o menor, porque agora tem uma outra questão que precisa ser levada em conta aqui. 8 anos e 10 meses, é isso, né? E alguns dias dá 106 meses.
a progressão começa depois de cumprido 1/6 da pena. Dá 17,666. 17 meses e um pouquinho. O Lula já está entrando no 13º mês de cumprimento da pena. Portanto, ele sai com 17 meses, a se confirmar essa pena, ele sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto. Atenção, regime semiaberto, outra coisa que as pessoas não sabem no Brasil, o regime semiaberto ainda é regime fechado. É uma colônia penal agrícola, por exemplo. Sim. Praticamente não existe regime semiaberto no Brasil. Então, ele teria de ir para o regime aberto, que é aquele regime em que você tem que dormir na cadeia, né? Que também é difícil de administrar, ele poderia ficar em prisão domiciliar, o que evidentemente já diminuiria o rigor da pena. Agora, há outros processos. Noto que, evidentemente, a defesa agora tem o caminho dos embargos de declaração. Os embargos de declaração é pedir para que os ministros eventualmente esclareçam passagens obscuras da sua decisão, né? Certamente a defesa vai entrar e depois cabe recurso extraordinário ao Supremo. No Supremo, há ainda, veja, e aí, assim, a defesa pode insistir nessa linha. Eu duvido que o Supremo vá absolver Lula, né? Até porque se diz que no STJ e no Supremo, você, na verdade, não lida mais com as chamadas questões de prova, tá? Só com as questões de direito, que tem a ver com a questão processual. Eu lembro que a condenação que o Lula sofreu por lavagem de dinheiro, eu acho que dificilmente será mantida no Supremo, o que reduz mais a pena ainda, né? Porque a condenação por lavagem de dinheiro desse tipo aí vira o que se chama em direito bis in idem. Ou seja, 2 em 1. Você condena 2 vezes por aquilo que seria o mesmo ato delituoso. O que não pode, o bis in idem. Em latim, 2 em 1. Bis in idem. 2 no mesmo. É o mesmo crime. Por quê? Porque ele teria recebido, então, a vantagem devida, que é a corrupção passiva. O apartamento é que seria essa vantagem devida. Não é que ele recebeu um dinheiro, deu um jeito de ocultar esse dinheiro através do apartamento. Então a lavagem não está caracterizada, né? Porque virou a festa da uva também, acusado de lavagem no Brasil, só para aumentar a pena, que é outra coisa do Ministério Público louquinho que está aí. Eu lembro que pena de Zé Dirceu, de Delúbio, as penas no mensalão foram reduzidas justamente tirando o crime de lavagem. Sabe quem votou a favor disso? Carmen Lúcia, Roberto Barroso. Mas não se provou materialmente que o apartamento pertence ao Lula. Por exemplo, a OAS oferecia o apartamento em empréstimos bancários, então ele oferecia o apartamento como parte dos seus bens. Garantias. Tanto é que querem vender agora. É isso, né? Então, não, o apartamento foi confiscado. Esse foi confiscado, não Sim. foi? Mas ele pediu autorização para vender agora. Não é o sítio? O não sítio. Ou é o sítio? É o Desculpa, sítio, perdão, é o sítio. perdão. Nesse caso é o sítio. É o sítio, perdão. Então, dificilmente a lavagem será confirmada. Acho eu. Mas aí precisa ver qual vai ser a argumentação da defesa. E destaco ainda o seguinte. Vocês viram que esse julgamento foi meio marcado de inopino, né? Ninguém estava esperando, de repente, Sim. o STJ marcou. Por que o STJ marcou? Porque o Félix Fischer... Atenção, existe uma coisa que se chama direito penal do Lula. Direito penal do Lula. A gente vai fazer tudo pro Lula ficar preso. O que não é bom. O direito penal não pode se organizar pensando numa pessoa. Veja que eu não estou entrando em mérito de inocência ou culpa. O Félix Fischer sozinho tinha negado o recurso especial. Sim, a defesa entrou com agravo regimental, mas também recorreu ao Supremo, pedindo que o Supremo fizesse com que a turma votasse. Foi para o Fachin marcou um julgamento virtual, porque ele está no computador. O Gilmar falou, não, eu quero que seja presencial.
Então vamos discutir a questão. A hora que se percebeu que a questão seria discutida à vera e às claras, aí o STJ pega e marca o julgamento do agravo. As coisas não podem ser assim. As coisas não podem ser assim. Né? Nós não podemos jogar fora o sistema de garantias sob o pretexto de caçar a corrupção. Infelizmente, parte considerável da imprensa entrou nessa também, servindo de porta-voz a este momento de degradação do direito e das garantias. Ai, mas eu quero punir corruptos. Quem não quer? Quem não quer? Mas não se empurra o sistema judicial para o buraco a partir disso. Então está claro? Claro que aconteceu, de tudo acabou acontecendo para o Lula o menos ruim, né, das coisas ruins. Em prevalecendo isso, neste processo ao menos, ele poderia ir para um regime domiciliar daqui a pouco, daqui a alguns meses, em prevalecendo isso. Há outros processos e, evidentemente, o esforço é para ver se o Lula morre na cadeia, porque isso consolida também um projeto que é um projeto de poder, o projeto de poder do Ministério Público Federal. Só o Lula? Não. Tudo aquilo que um dia constituiu a elite política brasileira. Que eles hoje têm o seu próprio projeto de poder, como está claro. Né? E, infelizmente, parte da imprensa acaba compactuando com isso, quando se mete a ser uma espécie de porta-voz de vazadores criminosos de questões sigilosas. Assim, e tem uma argumentação que a defesa apresentou, que foi descartada também, dizendo que a questão deveria ser remetida para a Justiça Eleitoral. Aí eu não compreendo, eu sou muito claro, eu não compactuo com essa linha de pensamento, porque então você teria de admitir que aquele dinheiro que o Sérgio Moro disse que não existiu, então existiu, mas era, no fundo, uma questão eleitoral. Né? Eu acho que ou se abraça uma linha de defesa ou se abraça outra. Acho que viram linhas de defesa contraditórias em si. Né? E como aqui a gente fala tudo, então eu já falei. Reinaldo, só para fazer um histórico, essa decisão do STJ acaba sendo a menor das penas do ex-presidente Lula entre as 3 instâncias. O hoje ministro, então juiz Sérgio Moro, havia condenado o ex-presidente a uma pena de 9 anos e 6 meses. Isso. Depois o Tribunal Regional Federal, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, acabou condenando o ex-presidente a 12 anos e 1 mês. E agora a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça condena o ex-presidente Lula a 8 anos e 10 meses. 8 anos e 10 meses, então o Tribunal Superior foi quem acabou reduzindo a pena. Né? Isso dá conta um pouquinho. Lembre-se que está em discussão. Começa a executar a pena depois da condenação em segunda instância ou não? Nunca acontece nada na terceira instância? Como se vê, não é verdade. Né? Como se vê, não é verdade.